Olá, tudo bem? Está de volta mais um Goiás da Rede ao vivo aqui pelo DMTV, a sua TV no web. E agora nós recebemos o deputado federal reeleito Pedro Chaves. É um prazer recebê-lo aqui. E para também conversar com o deputado, temos aqui Carlos Freitas e Elton Lenini. Deputado, uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a Carlos Freitas, boa tarde ao Elton Lenini, boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Bom, primeiro fala sobre a sua reeleição, né? Já pleiteando aí a sua quinta vez consecutiva como deputado federal por Goiás. Bem, essa eleição ela foi um pouco diferente das demais porque a campanha propriamente dita ela foi começar já no mês de setembro, apenas há 30, 40 dias do prazo para a eleição, que foi dia 5 de outubro. Então a gente percebia a população um pouco distante, né, do processo eleitoral. A gente imaginava que fosse, inclusive em função da Copa do Mundo, né? Passou a Copa do Mundo, entramos no mês de agosto, mas a campanha só teve início mesmo para valer. A população só foi empolgar com o processo eleitoral já no decorrer do mês de setembro. Então ela foi um pouco diferente das demais eleições. Agora que a gente percebeu também que o eleitor está muito atento a todos os passos do político, ele está acompanhando através das redes sociais, através da imprensa, acompanhando o dia a dia. Então o eleitor, apesar de muitas vezes não se manifestar com antecedência, mas ele está muito bem informado sobre os candidatos. Então a gente percebe que está havendo uma mudança, né, do comportamento do cidadão, da cidadã, em relação ao processo eleitoral. Porque antes nós tínhamos os comícios com as praças lotadas, onde o candidato expunha ali suas ideias, e hoje praticamente você não consegue fazer reuniões grandes, né? As reuniões são com um público relativamente pequeno e a campanha mais, vamos dizer, no corpo a corpo e também através das informações que o eleitor recebe através dos meios de comunicação e das redes sociais. E o que o senhor acredita é esse distanciamento do eleitor por parte do processo eleitoral? O senhor não foi o primeiro a falar isso, nós tivemos com outras pessoas aqui, o próprio vice-governador falou isso aqui em entrevista, o Ronaldo Caiado, tive com outros candidatos que também disseram isso. No começo, realmente sentia o público o eleitor um pouco distante, um pouco meio alheio ao processo eleitoral. A que se deve esse comportamento inédito, inclusive, nas eleições? A gente percebe que o eleitor está um pouco desiludido com a classe política. A gente tem que vamos dizer isso, dizer a verdade, né? Não sei se em função desses inúmeros escândalos que acontecem a nível nacional, mas isso acaba trazendo uma certa desconfiança do eleitor para com os políticos. Então a classe política ela não passa por um bom momento. Isso obviamente causa um certo desencanto, um certo vamos dizer, um distanciamento, como eu disse, do eleitor com a classe política. E então cabe agora à classe política, obviamente, fazer as mudanças que a população deseja, apresentar propostas, projetos que vêm de encontro ao anseio da população e quem está no Poder Executivo também cumprir aquelas metas que foram propostas no programa eleitoral. Então o eleitor está muito atento, cobra bastante, por isso que a gente percebeu que nessa eleição um pouco distante, mas cabe a nós, né, que fomos eleitos, cabe aos políticos, obviamente, mudar esse conceito que, no meu modo de ver, está não bem avaliado pelo eleitor brasileiro, da forma geral. Deputado, o senhor tem um perfil, nesses 4 mandatos, da Câmara Federal, voltado para o municipalismo. E a principal região que o senhor representa, de onde o senhor é natural, que é a região nordeste do estado, a região mais carente de Goiás. Como que o senhor pretende atuar no sentido de que o Nordeste cresça, se desenvolva, gere empregos e receba benefícios, tenha mais universidades, possa fixar os seus moradores, principalmente a juventude naquela região, o senhor atuando em sintonia com o governo do estado e também com o governo federal? Bem, a gente tem procurado no decorrer dos nossos mandatos sempre ajudar bastante esses municípios que a gente apresenta, principalmente através das verbas federais, através das emendas que apresentamos ao Orçamento Geral da União. Esses recursos são destinados, por exemplo, à pavimentação de vias urbanas, construção de casas populares, na infraestrutura esportiva e também a gente apresenta emendas para o setor educacional. Por exemplo, já apresentei emendas para construção de salas de aula, para ampliação de bibliotecas, para para fortalecimento, inclusive, da Universidade Estadual de Goiás, o UEG, já apresentamos emenda também para fortalecimento, né, da Universidade Estadual de Goiás.
E essas ações que a gente faz junto ao setor educacional. Agora, o que a gente percebe na geração de emprego, a região Nordeste ela é uma região um pouco diferente das demais regiões do Estado, pela proximidade com o Distrito Federal, com Brasília. Então, o jovem da região Nordeste sempre procura a capital federal, ali para concluir os seus estudos e também buscando ali o seu primeiro emprego. E o cidadão, o jovem, chega a Brasília e dificilmente ele sai da capital federal. Depois que ele consegue ali seu emprego, começa a trabalhar e tal, ele acaba criando um vínculo e passa a ser mais um residente, né, do Distrito Federal. Então a gente percebe isso. Agora, o governo, tanto a nível nacional, governo federal, como a nível de Estado, precisa fazer os investimentos maiores em infraestrutura viária, energética, na implantação também de indústria para poder gerar emprego e, consequentemente, dar oportunidade para que os jovens da região Nordeste possam ali formar, conseguir seu emprego e ali, vamos dizer assim, construir a sua vida ao lado de seus familiares. Deputado, o senhor como um deputado municipalista, o senhor acredita que um novo pacto federativo é essencial para o crescimento dos municípios, tanto em Goiás, né, quanto no Brasil? Sem sombra de dúvida. Nós temos lutado muito para que haja uma melhor distribuição da receita para os municípios, porque o cidadão ele mora no município, reside no município, né? Mas desde o meu primeiro mandato, a gente sempre trabalhou lá para aprovar, né, a reforma tributária, que vai dividir o bolo da receita para estados e municípios, porque hoje existe uma grande concentração da receita no governo federal. E agora, todas as reformas tributárias que eu tive a oportunidade de participar, quer dizer, todos os mandatos que eu tive, sempre houve uma proposta de reforma tributária. Começamos lá com o relator, na época, o Mussa Demes, que inclusive já faleceu, o deputado do Piauí. No outro mandato, o relator era um deputado do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que inclusive virou governador do Rio Grande do Sul. No penúltimo mandato, agora o Sandro Mabel foi relator de outra reforma tributária, mas nenhuma foi aprovada na sua totalidade. Porque a gente percebe que o governo federal aprova, faz a sua reforma pontual, aprova apenas aqueles pontos que lhe interessam. Então a reforma tributária é fatiada. E o que nós queremos é uma reforma tributária que atenda os interesses do Estado, principalmente os interesses do município. Hoje, por exemplo, nós temos uma grande demanda dos prefeitos da Federação Brasileira de Municípios para que a gente aumente o repasse do FPM. Então, provavelmente ainda este ano, nós devemos votar já um pequeno aumento do FPM, votar este ano para vigorar no ano que vem e votar no ano que vem para vigorar em 2016, para que haja uma pequena partilha, né, do bolo do recurso federal para os municípios. Porque hoje a concentração está indo para Brasília, enquanto as despesas nos municípios estão aumentando. Então, se a gente não fizer nesse pacto federativo, fazer essa reforma tributária, eu vejo que os municípios vão continuar sempre com muitas dificuldades e aumentando sempre a concentração dos recursos no governo federal. Na prática, o senhor é um deputado federal distrital. Qual que é a visão do senhor sobre a reforma política, principalmente a questão do voto distrital, misto, o financiamento público de campanha? O que o senhor acha da reforma política que até hoje não aconteceu no Brasil? Da mesma forma que a reforma tributária, também a reforma política foi sempre colocada em pauta, pelo menos em todos os mandatos que existiam na Câmara Federal, sempre teve, um determinado momento, foi colocada em pauta a reforma política. E também, como as demais reformas, não foi aprovada na sua totalidade. Quando muito, aprovamos lá a proibição da doação de brindes, de showmícios, etc. Mas são questões que vão mais no processo eleitoral, mas não mexe na essência, né, da reforma política como nós gostaríamos. E eu, particularmente, defendo um mandato de 5 anos, sem reeleição, a coincidência dos mandatos, porque o custo operacional do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais e dos próprios candidatos na eleição é muito alto, é muito alto. Então, se nós tivéssemos uma eleição a cada 5 anos, diminuiria esse custo do processo eleitoral para o Brasil, dava uma certa tranquilidade para que as pessoas ali, os prefeitos, governadores, trabalhassem ali durante 4 anos, 5 anos, e você, obviamente, e hoje nós temos eleição a cada 2 anos. 2 anos você renova o Congresso Nacional, o do Presidente da República, governador. 2 anos depois tem eleições municipais, prefeitos, vereadores. Então isso acaba quebrando a sequência administrativa, tanto do Poder Público Municipal quanto do Poder Público Estadual.
Por isso que eu defendo, na minha visão, votei dessa forma, opinei dessa forma também nos debates lá na Câmara, de que nós devemos ter um mandato de 5 anos, no caso do Poder Executivo, sem reeleição, e, obviamente, o financiamento público seria interessante, porque nós temos que ser francos, né? O poder econômico pesa muito no processo eleitoral, principalmente nas eleições proporcionais. Então, se nós tivermos o financiamento público, nós daríamos chances iguais, condições iguais para todos os candidatos. Então, essa é a minha visão no que se tange à reforma política. Deputado Pedro Chaves, o senhor construiu sua carreira política sempre no PMDB. Nós estamos já no segundo turno da sucessão estadual e o candidato do PMDB, o ex-governador Iris Rezende, está a 20% atrás do candidato do PSDB, Marconi Perillo, que lidera as pesquisas já no segundo turno. O senhor acha que é possível uma virada de Iris Rezende ou essa eleição, mais uma vez, é a quinta seguida que o PMDB enfrenta na disputa pelo governo do Estado de Goiás e pode perdeu já 4 eleições e poderá perder a quinta sucessiva. Qual que é a visão do senhor dessa disputa entre Iris Rezende e Marconi Perillo? Eu vejo que é uma nova eleição. O segundo turno é uma nova eleição. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Nós estamos trabalhando para que haja essa mudança, né, para que o nosso candidato Iris Rezende, obviamente, obtenha a vitória no dia 26 de outubro. Com relação às pesquisas, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque eu vi vários institutos dizendo que a eleição estava decidida no primeiro turno e quando as urnas abriram, o resultado não foi aquele que os institutos de pesquisa afirmavam, né? Então, a gente não pode muito colocar o nosso trabalho em cima do que dizem os institutos de pesquisa. Estamos trabalhando, a aceitação do nome do Iris é muito boa no interior do estado, aqui também na capital, onde ele foi prefeito recentemente e fez aqui um belíssimo trabalho. Então, eu vejo que é um processo que está em curso e, obviamente, vamos trabalhar com muito afinco para alcançarmos o nosso objetivo no dia 26 de outubro. Deputado, o Iris foi prefeito, como o senhor falou, mas o Paulo Garcia assumiu e não tem feito um excelente governo, né? Isso, as pesquisas mostram isso, que a população desaprova o governo dele. Você acha que o Paulo, né, ou a gestão do Paulo atrapalha o Iris Rezende aqui em Goiânia? É óbvio que se a gestão estivesse sendo bem avaliada pela população, ajudaria, obviamente, a aliança, a candidatura do Iris Rezende. Agora, nós temos que entender que são pessoas diferentes. Dentro da própria casa, dentro da própria família, você tem pessoas que pensam de uma forma, outros pensam de outra, uns agem de uma forma, outros agem de outra. Então, é natural que o prefeito Paulo Garcia não tenha a mesma, vamos dizer, capacidade administrativa do Iris Rezende. Agora, o Iris, quando governou Goiânia, fez esse trabalho que toda a população aprovou, sabe da sua capacidade gerencial, da sua capacidade administrativo, de como ele transforma os poucos recursos em grandes obras, e é isso que nós esperamos que ele faça assim que assumir o governo do estado de Goiás. Deputado, a presidente Dilma Rousseff, a quem o PMDB apoia, já que Michel Temer é candidato a vice na chapa do PT, sofreu nessa campanha para a presidência da República 2 abalos. O primeiro foi o furacão Marina, fenômeno Marina Silva, em que a candidata do PSB chegou a estar 10 pontos na frente no segundo turno, de acordo com as projeções do Instituto de Pesquisa. Agora, a presidente Dilma está sendo surpreendida pelo crescente avanço do candidato do PSDB, Aécio Neves. O senhor, que apoia Dilma Rousseff, o senhor está preocupado? Acha que pode haver uma virada e o PSDB retornar ao poder federal? Bem, tudo é possível. Nessa eleição do segundo turno, nós tivemos com aquele acidente com o candidato Eduardo Campos, houve aquele momento de comoção e a candidata Marina Silva teve um crescimento espetacular, né? E ninguém esperava, ninguém imaginava, e ela, assim que substituiu o candidato Eduardo Campos, ela teve esse crescimento que surpreendeu a todos. Mas, da mesma forma que ela cresceu, depois houve um enxugamento, né? A sua candidatura definhou logo em seguida. Então, passado aquele sentimento, aquela comoção do falecimento de Eduardo Campos, obviamente que a candidata Marina acabou recuando, né, nos seus índices de intenção de voto, e o candidato Aécio superou, né, a Marina indo para o segundo turno. Esse segundo turno, a eleição, pelo menos a última pesquisa que eu tive acesso do Ibope e Datafolha,
dava empate técnico, né? Em termos de votos válidos, seria 51-49. Então, estabelecido ali um empate técnico. Então, eu vejo que a eleição ela está bem equilibrada. Hoje temos ainda mais praticamente 2 semanas, 1 semana e meia, né, até o pleito eleitoral. E as mudanças são bem rápidas, né, significativas nesse segundo turno. Tivemos caso, Lenin, não sei se você se recorda, do Hélio Costa, em Minas Gerais, que terminou o primeiro turno numa eleição com mais de 49% das intenções de voto. Faltou aproximadamente meio ponto para ganhar no primeiro turno e perder a eleição no segundo turno. E nessa eleição para prefeito também de Belo Horizonte, Minas Gerais, os dois casos são exemplos em Minas Gerais, meu colega de Câmara lá, de deputado federal, o Leonardo Quintão, terminou o primeiro turno também quase vencendo as eleições e no segundo turno acabou não alcançando a sua vitória. Então essa eleição de segundo turno, apesar do tempo muito curto, mas as oscilações, elas são vamos dizer, bem altas, né? Então tudo pode acontecer, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Na bancada federal de Goiás, a nova bancada, a performance, o cenário que ela se apresenta é de praticamente 50% de renovação das 17 cadeiras que existem lá no parlamento em relação a Goiás. O senhor acha que é possível a bancada de Goiás ter uma atuação, a nova bancada, a partir de fevereiro, ter uma atuação mais harmônica, mais coesa, mais unida, no sentido de brigar em Brasília, na esplanada dos ministérios, por mais obras, mais benefícios para o Estado de Goiás, independente de diferenças partidárias? Sim, claro. Eu vejo que a nossa bancada, ela sempre teve uma característica de unidade. Nós temos as nossas diferenças aqui no Estado, né, são vários partidos, né, que são representados na Câmara Federal, aqui para o Goiás, mas em se tratando da defesa dos interesses de Goiás, todos nós, independente de sermos da base ou não do governo estadual, todos nós trabalhamos em defesa dos interesses de Goiás. E Goiás tem sido beneficiado com isso. Eu cheguei em Brasília em 1999, no meu primeiro mandato, e nós tínhamos uma luta, Lenine, que era concluir a duplicação da BR-060 de Goiânia a Brasília. Então nós unimos a nossa bancada na época, concluímos essa duplicação dessa rodovia BR-060, conseguimos colocar no orçamento da União para iniciar a duplicação da BR-153 de Goiânia e Itumbiara, que já está concluída, e no mandato passado conseguimos inserir também no Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC, a duplicação da BR-060 de Goiânia a Jataí, que também já está aí com mais de 80% da sua obra física já concluída. Estou citando a parte rodoviária, mas nós conseguimos obras estruturantes importantes, como a implantação da ferrovia Norte-Sul, que já está praticamente concluída, né, já, com parte dela já em operação, a implantação da BR-080, ligando Padre Bernardo à cidade de São Miguel do Araguaia, passando por Uruaçu, também com grande parte dela já concluída, a estação de tratamento de esgoto aqui de Goiânia, a barragem do João Leite, que muita gente não sabe, mas 90% do recurso da barragem do João Leite veio do governo federal através da atuação da nossa bancada, 10% é contrapartida aqui do governo do estado, mas 90% veio do governo federal. Isso tudo com essa atuação harmônica, né, dos deputados e senadores, sempre defendendo os interesses de Goiás. Então eu vejo que, apesar de termos a renovação praticamente 50%, mas nós estamos recebendo lá deputados novos, mas pessoas experientes, que já passaram, que estão no Legislativo Estadual, outros que foram secretários de Estado. Então são pessoas que são novos na política lá em Brasília, mas têm experiência tanto parlamentar quanto administrativa. Em 2014, o senhor defendia a candidatura do empresário José Batista Júnior Friboi, ao governo de Goiás. Não deu certo, ele foi preterido e o PMDB preferiu caminhar com Iris Rezende. Agora, no segundo turno, Júnior Friboi chega dos Estados Unidos e anuncia apoio à candidatura do governador Marconi Perillo. Como é que o senhor viu esse gesto de Júnior Friboi? E se em 2018 o senhor vai estar com Júnior Friboi novamente para o governo do Estado, ou o PMDB vai buscar uma nova liderança para concorrer ao Palácio das Esmeraldas? Bem, o Júnior, quando ele desistiu da candidatura, ele disse para nós, também através da imprensa, que manteria neutro, não ia se manifestar para a eleição majoritária e iria apenas declinar o seu voto, né, no momento oportuno para as candidaturas proporcionais.
Então agora no segundo turno ele tomou a decisão, definiu lá a sua posição, todos nós respeitamos, não tem assim, o PMDB, de uma forma geral, não fez nenhum questionamento quanto a essa posição do empresário Júnior do Friboi. E 2018, quer dizer, nós estamos ainda vivendo 2014, quer dizer, o nosso foco hoje é a eleição do segundo turno. Se nós tirarmos o foco da agora e já ficarmos preocupados com a eleição de prefeito em 2016, eleição em 2018, isso atrapalha o processo eleitoral atual. Então o PMDB hoje está focado na eleição de Iris Rezende para o governo do Estado. Bom, muito bem, recebemos aqui o deputado federal reeleito, Pedro Chaves. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui neste momento. E fico feliz em poder participar aqui desse debate. E para mim sempre um prazer muito grande. Eu agradeço aqui a toda a direção do DMTV pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço também a participação do Carlos Freitas, do Elton Lenini. E o Goiás na Rede fica por aqui. Você continue ligado na nossa programação. Goiás na Rede volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até lá.